Para um pai que procura o filho desaparecido, o tempo é uma questão delicada. Clique no relógio para avançar o tempo. Escuta aqui, criminoso. Eu não vou cair em seu truque fajuto de fingir estar inconsciente. Agora você é meu prisioneiro. Fará o que eu mandar sem retrucar. Entendido? Agora sua primeira tarefa é bem simples. Eu vou te fazer algumas perguntas que serão respondidas com sim ou não e você responderá com os botões que estão sobre a mesa. Olhando para frente, o botão à sua direita é sim. E o da esquerda é não. Primeira pergunta. Alguém prendeu todos os criminosos no pântano do nível superior. Foi você? Você ajudou uma pessoa a economizar muito tempo, já que está sempre precisando de cada minuto que passa. Então, muito obrigado. Essa pessoa não pode ser mencionada. Continuando, você já teve contato com essa ameaça que aparece na tela? Sério? Estou surpreso que você ainda esteja inteiro. Terceira pergunta. Você já teve contato com essa ameaça que aparece na tela? Continuando. Quarta pergunta. Você já teve contato com essa ameaça que aparece na tela? Eu sabia. Você veio dos andares superiores. Quinta pergunta.
Você já teve contato com a ameaça que aparece na tela? Isso aí me dá arrepios. Sexta pergunta. Você já teve contato com a ameaça que aparece na tela? Eu espero que todas as outras respostas tenham sido tão sinceras quanto essa. Muito bem. Pegue suas coisas atrás de você e venha para fora. Que desperdício de tempo. Você nem trabalha aqui. O que te faz vir aqui tão fundo, parceiro? Quer saber? Me siga. Podemos conversar melhor lá dentro. Aqui fora não é muito seguro. Tenha cuidado. Essa ponte não é muito resistente. Seja bem-vindo ao reino. Não cabe a mim decidir o seu destino, parceiro. Vamos falar com a rainha. Demonstre respeito perante a ela. Vossa Majestade, eu terminei de interrogar o prisioneiro. Em uma escala de 0 a 10, como você classificaria a eficácia do interrogatório? 0. Eles não falam muito. E acho que vieram da superfície. Da superfície? Isso é novidade. Eles disseram o que vieram fazer aqui embaixo? Infelizmente não. Acho que sei. Como mãe, eu consigo sentir quando vejo um pai preocupado. Eu pude escutar os gritos e estrondos vindos lá de cima. Você está aqui em busca do seu filho. Temo que você não o encontrará por aqui. Já faz tempo desde que a maioria dos humanos pararam de vir aqui. Podemos ajudá-lo a voltar para a superfície. Mas primeiro, permita que nos apresentemos. Eu sou a Rainha Bauncélia, a governanta do reino. Esse é o xerife Toadster, o protetor e único cidadão do reino. Peço-lhe perdão em meu nome e do xerife por nossa rude recepção. Todos nós temos andado um pouco tensos ultimamente. Tenho certeza de que consegue nos entender. Como está a situação no elevador, xerife? Nada bom. Algumas peças importantes sumiram. 3 para ser mais exato. Mas você sabe onde elas estão? Sim, Vossa Majestade. Eu estava muito ocupado e não pude buscá-los. Um grande confronto se aproxima, mas isso não lhe diz respeito, pai. Xerife, acompanhe-no e vá buscar as partes faltantes. Mas, Majestade, devemos nos concentrar em protegê-la. E você protegerá, assim que ambos retornarem com as peças em mãos. Muito bem. Você escutou. Vamos para a estação, parceiro. Você saiu muito bem para alguém que não fala uma palavra, sabia? Talvez eu devesse falar menos para saber onde posso parar. A rainha apenas falou um breve resumo da nossa situação atual. Estamos em apuros. Completos apuros, parceiro. O bobo da rainha saiu do controle. Não importa o que aconteça, ele não pode fazer a rainha rir. Senão o que está dentro da sua bolsa pode escapar.
e todos morreremos. Enfermaria. As 3 peças do elevador estão espalhadas em 3 setores diferentes. E para chegar neles, usaremos esse mecanismo antigo de transporte. Acredito que cada passageiro precisa de 2 ingressos. 2 para mim, 2 para você e 2 para o seu amigo de pegas. Consiga os ingressos para nós. Tickets. Procurado, vivo ou morto. Recompensa de 1 milhão de bandinheiro. Isso é um pesadelo. Tem que ser. Achei que estava pronto para testemunhar as coisas aqui embaixo, mas estava completamente enganado. Disseram que o treinamento seria suficiente. Já me senti traído e com medo, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Eu nunca deveria ter colocado minha vida nas mãos dos meus colegas de trabalho. Fui deixado para trás enquanto eles fugiam como os covardes que são. E agora, me resta falar com esse pedaço de papel. Que grito foi aquele vindo lá de cima? E o que raios era aquela coisa que veio na nossa direção? Era só um rosto enorme flutuando. O manual de treinamento não falava nada sobre isso. E com certeza não mencionava aquelas risadinhas que pareciam estar chegando cada vez mais perto de mim. Será que eu tô enlouquecendo? Todos a bordo. Sabe, eu realmente entendo por que está confuso, parceira. Por que um enorme sapo bípede com chapéu está protegendo uma rainha canguru gigante cor roxa? Depois de ser jogado fora pra cá por sua espécie, eu estava sem esperança. Sem rumo, com frio e muito distante da alvejada superfície. Resumindo, eu fui encontrado e aceito no momento mais difícil. Foi aí que eu me declarei o protetor supremo da rainha. É uma causa digna de luta. Seres de bom coração merecem proteção. Chegamos, parceiro. Vamos terminar logo com isso.
A parte que precisamos deve estar na sala de administração dos corretores de ventilação. Mas parece que a porta está trancada. Aberração de duas cabeças. O felino. Beetle diz: nada é mais precioso que um sorriso. Conte uma piada onde quer que você vá. Relatório de atualização de caso. Caso 9. Genomes. Humano. Bufo-bufo. Givânio. Tipo de caso. 2. Atualização 12. Pseudônimo. O xerife. Resumo. Acabamos de receber instruções para abandonar todo o trabalho que está sendo feito no caso 9. Teremos prazer em obedecer, pois não suspeitamos que o comportamento do caso 9 vá mudar. O LLT foi contatado, mas para manter esses relatórios atualizados, incluímos evidências de que o caso 9 é realmente capaz de evitar, prender e prender, muitas vezes fatalmente, quem ele considera um criminoso imundo. Ele só opta em não fazer. O caso 9 considera apenas seguir ordens daquilo que ele tem como alvo de seus cidadãos, embora permaneça desconhecido quem ele considera como seus cidadãos. Foi teorizado que são todos os membros da gangue do Bambam. Ele parecia pelo menos ouvir as ordens do caso 6 quando ambos foram colocados na mesma sala. Consulte a gravação número 124 para obter a transcrição completa da interação. Embora o caso 9 tivesse que ser retirado da sala antes de ser instruído pelo caso 6 a fazer algo perigoso, foi a primeira vez que o caso 9 exibiu um comportamento obediente em meses. O caso não está completamente pronto para apresentação. O quê? O que está acontecendo? Fica parado bem aí. Vou descobrir uma maneira de abrir a porta. Olá! Eu sou uma cobra faminta. Você tem algo para eu comer? Prepare-se para o ataque! Essas estrelas-sapo não são de enfeite, parceiro. Isso mesmo, amigo. Aquele era o bobo da corte que falamos mais cedo. Também conhecido como Peter Giggle. Agora ele sabe que não estamos no reino. Vamos pegar a peça e voltar logo. Consegue detectar perigo. Espera, eu sinto o cheiro de perigo. Estamos sendo perseguidos.
Essas saídas já interligadas criam uma armadilha perfeita. Tenho certeza que é um jeito de evitar as armadilhas. Só precisamos descobrir como. Sistema operando. Sistema inoperável. Essa é a peça que precisamos neste setor. Vamos voltar e ver se nos serve.
Você está aqui. Setor de ventilação. Setor de alimentação. Setor de exercício do empregado. Setor habitacional. Vamos pro elevador e ver se ela encaixa. Relatório de atualização de caso. Caso 9. Genomas. Humano, bufo-bufo, Givânio. Tipo de caso, 2. Atualização, 9. Pseudônimo, o xerife. Resumo. Dizer que a tentativa de adotar uma nova abordagem para lidar com o caso 9, conforme a identidade desejada, resultou em consequências adversas, seria subestimar a situação. Pode ser que o tempo dedicado à programação do caso 9 para consumir mídia ocidental tenha sido demais. Embora o caso 9 tenha se tornado totalmente o protetor da gangue do Bambam, ele passou a acreditar que todos que não fazem parte da gangue são criminosos, incluindo objetos inanimados com características humanas, funcionários da instalação e provavelmente crianças. Não ajudou em nada que a semana passada tenha sido totalmente dedicada a como capturar, prender e interrogar adequadamente criminosos do seu tamanho ou maior. Nenhum membro da equipe está seguro perto do caso 9, pois seus métodos são simplesmente violentos demais para um ser humano sobreviver. O caso 9 assumiu a posição de legítimo xerife do Oeste, onde a mera existência resultará em uma ruína total. O caso não está pronto para apresentação. Perfeito. É uma de 3. Eu vou ficar por aqui para encaixar tudo. Por enquanto, fique livre para explorar por aí.
Depois fale com a rainha quando estiver pronto.